Meus queridos amigos, eu continuo impressionado com a reação positiva de vocês após o resultado das eleições. Tá? Eu comentei isso ontem e volto a comentar isso hoje. Tá? As vendas do Congresso do MBL absolutamente explodiram e as pessoas estão entendendo que o MBL se manteve firme, com a espinha ereta, com a coluna ereta, com a cabeça erguida, diante de um cenário de absoluta ignorância e ilusão por parte não só dos formadores de opinião, mas da população brasileira. Não aceitar o erro da maioria é virtude, não é erro. E você não deve se sentir errado, fraco ou omisso por conta disso. Tá havendo uma pressão dos lulistas sobre eleitores do Ciro e dos bolsonaristas sobre nós, por exemplo, para que todo mundo venha aderir e escolher seu lado. Isso não é sobre as eleições. Isso é sobre a manutenção das respectivas hegemonias de campo político. Ou seja, o bolsonarismo, quando ele faz você ficar de joelho pra ele, ah não, veja só, o Bolsonaro é melhor que o Lula, o que ele tá fazendo é permitindo que você valide ele, os erros dele, as escolhas canalhas que esse cara tomou, em nome do enfrentamento ao Lula. E aí ele controla todo o campo político da direita. E o Lula, mesma coisa. Olha só, aceite que eu fui o cara do Petrolão, do Mensalão, aceite que eu fui preso, aceite que eu defendo coisas absurdas, que eu financiei ditaduras, porque o outro inimigo é o Bolsonaro, ele é fascista. Você não pode aceitar isso. A não aceitação, a não submissão é o que torna algumas pessoas líderes e a submissão é o que faz outras pessoas lideradas. Você que tá reagindo é justamente a pessoa igual dessa foto aqui. Sabe? Tá todo mundo lá saudando o Führer e o cara, não, eu tenho uma consciência aqui. Tem que ter a porra da consciência. Tiranetes, populistas vagabundos e figuras desprezíveis na história da humanidade sempre tiveram oposição. A grande parte da população e a maioria sempre aceita. A maior parte da população alemã aceitou em grande medida o que aconteceu lá durante a Segunda Guerra Mundial com o Adolf Hitler. Aceitou. As pessoas aceitaram, os regimes fascistas foram aceitos. Houve períodos em governos de extrema esquerda, governos comunistas, socialistas, que houve aceitação popular. E as pessoas, porém, encontram meios de ter oposição. Nós ainda temos uma democracia e você ainda pode falar não. Só que falar não, quando você é minoria, você precisa falar com voz, você precisa erguer a voz, tá? E é disso que eu quero tratar, tá? Quais são as medidas que você precisa tomar para você começar a criar alternativa? Nós já falamos de algumas. Você tem que ter um candidato, você tem que ter um plano e você tem que ter um comportamento, tá? E qual é o comportamento? O primeiro comportamento tem que ser resoluto. E você não pode, em nome de amizades ou em nome de uma certa complacência com a força que vem dos demais, ceder, tá? Você tem que ser agressivo com relação a isso. Sua posição política tem que ser respeitada. Dá uma olhada nesse tweet que eu coloquei aqui. Aí é uma posição, olha só, razoável. Eu tô sendo razoável aqui. Só que se eu precisar fazer isso quando alguém me bate, eu faço. E olha só, eu sou uma figura institucional, eu sou uma das lideranças de um movimento que é grande e tal, e eu bato. E você tem que fazer assim com todo mundo no seu círculo familiar que venha te pressionar. Bata duro de volta. Sua posição precisa ser respeitada. Você não é omisso. Negar dois absurdos é ter a posição mais dura de todas, porque é negar a pressão da maioria. E a maioria se comporta em massa, a maioria é burra, a maioria é igual a torcida organizada que uns se mexem, os outros estão se mexendo junto, não tem consciência, não tem escolha. Não siga a maioria. E esse é o comportamento que você precisa ter. Agora, dentro do próprio campo, tá? A gente precisa falar da direita independente. Todo mundo foi muito infantil. E existe um problema que vem há muito tempo, que é todo mundo quer ser uma espécie de influenciador ou micro-influenciador e quer ter uma determinada postura crítica, tipo, não, agora apoio o MBL, mas veja só. Não, agora apoio fulano, mas veja só. Beltrano, mas veja só. Se os propósitos, não só dos candidatos, mas das lideranças, são verdadeiros e a história demonstra que eles foram resolutos até aqui na defesa daquilo que eles acreditam, eles precisam de um voto de confiança e mais, se você tem capacidade de influenciar, nós e vocês precisamos ter tolerância mútua. O que eu quero dizer é, estamos aqui não cedendo a tentação, não cedemos a tentação de nenhuma durante as eleições, nos comportamos de forma decente durante todo o processo. Erros acontecem, o áudio do Arthur é um erro que aconteceu, alguns erros de posicionamento que nós tivemos já na história acontecem, mas são erro. E existe dolo e culpa. Culpa, tipo, cometi um erro, ok. Mas não tinha vontade de agir de forma criminosa. É muito diferente de alguém que age de forma dolosa, mal intencionado. Nós não agimos dessa maneira. E outros tantos não agem dessa maneira. Portanto, se nós não somos dolosos e não queremos agir de forma errada, nós temos que ter tolerância mútua. Porque se nós vamos enfrentar os dois maiores blocos, vai ter erro. Quem se arrisca erra mais. Eu vou dar um seguinte exemplo. Se você é um time que não é o time que tem as maiores estrelas e você precisa ganhar um jogo de futebol, você vai precisar se arriscar mais, você vai precisar subir, às vezes você vai tomar um gol.
às vezes você vai acabar errando um passe, errando um drible, mas você precisa arriscar mais. E quem arrisca mais tá mais suscetível a erro. E nós precisamos parar de ficar se batendo. É uma coisa muito intolerante o nosso campo. O Arthur tá conversando com um monte de gente que é influenciador, falando, gente, a gente tem que ter tolerância mútua até pra sobreviver num eventual governo Lula. E se a gente quiser ter o direito de chegar à presidência da República, nós precisamos nos ver como um projeto sólido, como um grupo. Temos que ser um grupo, temos que parar de ficar brigando. Brigamos demais. Acontece um negócio, aí já vem um vídeo do YouTube de fulano, de cicrano, Beltrano xinga no Twitter. Acabou essa merda. Parem de fazer demonstração pública de virtude. E isso não é passapanismo. O Bolsonaro traiu, ele é doloso, ele é criminoso. As pessoas estão defendendo um bandido. É diferente você defender um bandido de defender uma pessoa que está bem intencionada. Ambos cometem erros, alguns cometem crimes, outros só cometem erros. E aí os acertos? Coloca na balança, então a gente tem que parar, porque nós estamos o tempo todo nessa demonstração pública de virtude, dando tiros no nosso próprio pé. A gente fica atirando no próprio pé, temos que parar com isso, entendeu? E nós precisamos vocalizar o que a gente acredita com a mesma energia da tia do Zap. Tem que ter tesão, tem que ter energia, tem que brigar mesmo. E não adianta falar, mas isso é a polarização, foda-se! Que a polarização existe. E tem dois grupos fortes discutindo. Isso não vai parar de acontecer. Não tá parando de acontecer em lugar nenhum no mundo. Não está vendo. Olha só, as elites, elas não estão estabelecendo uma nova pax que façam que as pessoas parem de brigar entre si. Pelo contrário, isso só aumenta. Portanto, quem nega a guerra é quem acaba se submetendo a ela. Percebam, o Lula... Não dá pra falar provavelmente, né? Mas assim, o Lula aparentemente tem mais chances de ganhar. E o Lula vai chegar aí no segundo turno, vamos supor que ele ganha. O que eles vão querer é forçar uma parte. Tipo, qualquer oposição ao Lula é fascismo. É o que eles vão tentar construir. Entendeu? Mas isso vai ser fictício. As elites não vão ter essa força. As pessoas vão continuar em rebelião com relação às elites. Isso é imparável. Tá bom? Isso não vai dar pra parar. Porque as elites, elas querem modificar a forma como as pessoas pensam, como as pessoas se relacionam, como elas criam seus filhos. E isso, cara, é autoritário, isso é imparável, entendeu? Nós precisamos ter comportamento de alguém que vai chegar ao poder, tá? Vai ver no Congresso do MBL a vinda do Danilo Gentili, e todo mundo tá comentando isso porque, porra, o Danilo Gentili possivelmente vai lançar uma candidatura, e ele tá pintando que vai mesmo. Só que, além disso, a galera vai lá debater plano de governo. A gente precisa entender o seguinte, o que nós defendemos quando nós chegamos ao poder? Que ideias estão movendo o mundo hoje? Então a gente tá chamando um monte de gente, e vocês também, pra irem lá debater. E a ideia é isso, vai ter vários, além dos painéis, não é um congressão. O Congresso do MBL não é uma parada assim, tipo assim, uma sala gigante, você vai ficar sentado numa cadeira vendo palestra. Isso é chato. Vão ser vários painéis, vários grupos de discussão, e você vai participar ativamente. Você não é um agente passivo, você é um agente ativo. E a gente precisa que você seja agente ativo. Você não é um cara que, tipo, eu vou lá ver um mito no aeroporto de verde e amarelo só. A gente quer tratar você, e você precisa ser tratado assim, como um agente ativo, porque nós somos multiplicadores. Nós estamos vendo o surgimento de uma força, porque o Brasil não está, e aí isso precisa ser dito, pela própria natureza do Brasil, o Brasil não está dividido especificamente nessa polarização. Há ainda as dezenas de milhões de pessoas que não foram votar, e as outras tantas que acabaram votando nos dois candidatos apenas como negação um do outro, mas que não compram as ideias dos outros candidatos e estão loucos pra ver uma alternativa, tá? Nós precisamos ser e construir essa alternativa. É isso ou desistir do Brasil, tá? Então esse é um chamado pra guerra, é um chamado com urgência e é um chamado pra você lutar ao nosso lado, tá bom, galera? Eu tô aguardando vocês no Congresso porque a guerra começa lá. E como eu disse, passar as eleições, ninguém vai desanimar, nada. Pelo contrário, é o começo de tudo e é aqui que o seu trabalho começa. Tá bom? Tamo junto, valeu, beijo e abraço pra todos vocês.